Prefeitura promete entregar o Castro Mendes em setembro, mas movimentos culturais não acreditam neste prazo. Jovens leem cada vez menos. Na PUC Campinas, um projeto quer mudar esta realidade, pelo menos entre os alunos de jornalismo. Saiba como funciona o direito à licença maternidade na universidade. Quando a aluna faz o trabalho, devolve na secretaria acadêmica e aí sim a secretaria acadêmica encaminha para o professor que faz a correção do trabalho. Bom dia, começa agora o TJ PUC. Bom dia! A demora na reforma do Teatro Castro Mendes é alvo de protesto dos artistas de Campinas. Eles reclamam da falta de espaço cultural na cidade. O Teatro Castro Mendes está fechado há quase 5 anos, mas a reforma só foi iniciada em 2010. Desde então, a obra sofreu uma série de paralisações devido ao atraso de pagamentos da prefeitura e ainda está em compasso de espera. O engenheiro que coordena a obra explica o porquê desses atrasos. Essa inconstância política, essa crise política que assolou a cidade, realmente contribuiu muito, tanto na questão de atraso de pagamento como no atraso de serviços, gerado por uma instabilidade em todos os segmentos. A última obra do teatro foi iniciada em julho de 2010. Foi pedido pela construtora um aditivo de R$ 2.900.000, que estão sendo aprovados pela prefeitura. Falta a aprovação de 2% desses aditivos. Após essas negociações, o prazo para a entrega da obra é de 120 dias. Diversos grupos criticam a falta de espaço cultural em Campinas. Eles formaram o Levante Cultura, movimento apartidário que promoveu a desinauguração do teatro como forma de protesto, no dia em que o Castro Mendes era para ser reaberto. Castro Mendes gastou muito dinheiro para ficar no chão. Então a pergunta do Levante é: onde se gastou 10 milhões de reais? O teatro, o povo não sabe, o teatro sumiu, o povo não viu, e o paradeiro de todo o dinheiro tá no estrangeiro. O Levante não acredita que ele vai ser entregue em setembro. Se ele for inaugurado em setembro, como está sendo dito, ele é simplesmente uma fachada eleitoreira. Tiche acredita que a obra não tem condições de ser finalizada até setembro. Para a conclusão, faltam principalmente recursos técnicos, como revestimento de madeira, pintura, adequações para deficientes físicos, iluminação e o término da fachada. Arte Viva na cidade de Campinas. O que é este movimento? A repórter Beatriz Pulso está com um dos organizadores. Bom dia, Beatriz. Olha, bom dia, Camila. O Arte Viva foi uma reação ao descaso da Prefeitura de Campinas com a cultura. E sobre isso, eu falo agora com Rafael Cury, um dos fundadores do movimento. Bom dia, Rafael. Como foi o começo do Saraus? Bom dia. O movimento começou pelo movimento de indignação, com o fechamento do Teatro do Centro de Convivência, em dezembro do ano passado. E eu com mais 3 amigos, a gente se reuniu e decidiu fazer alguma coisa a respeito, no sentido de não ficar sujeito ao governo, às decisões do governo, ao incentivo do governo para a cultura. Então, de criar, de fazer com as próprias mãos e ocupar a praça com arte, promovendo um sarau livre para qualquer tipo de apresentação artística. E assim, criar um espaço na rua, que é o local de origem da arte, né? Então não é aquela arte erudita de teatro, mas é na rua. Então surgiu com esse intuito de fazer com as próprias mãos. E agora, qual é o objetivo do movimento? O objetivo, primeiro, é fazer arte, no aspecto artístico do movimento. Politicamente, ele tem um objetivo de protesto contra o descaso do governo em relação à cultura. E de ocupar a utopia, vamos dizer, do Arte Viva é de conseguir criar um espaço na praça onde as pessoas se acostumem que na praça tem arte. Então essa é a ideia de fazer uma tradição artística em Campinas. Então, como as pessoas podem fazer para participar? A gente está todas as quartas-feiras na praça ensaiando para os saraus.
E qualquer um pode entrar, pode trazer o que quiser de ideia que a gente abraça. Obrigada, Rafael. Lembrando, então, que os saraus acontecem aos sábados, às 4 horas da tarde, no Centro de Convivência, e o próximo encontro será no dia 12 de maio. Para quem quer ter mais informações sobre o movimento, é só acessar a página do Arte Viva nas redes sociais. Camila. Obrigada, Beatriz. Jornal impresso, assessoria, revista e online. Atualmente, há várias opções para quem vai trabalhar no jornalismo. Porém, a carreira acadêmica ainda desperta paixão em alguns alunos. Confira na reportagem de Milena Andrade. Há 25 anos, na sala de aula, ensinando o que aprendeu em muito tempo de redação, o professor Saviani conta como foi virar também professor. Como eu tinha alguns espaços no período em que eu era repórter, sobrava à noite, então foi possível para mim, já a partir dos anos 80, caminhar junto, né? Jornalismo diário, cotidiano e academia. Aqui na PUC Campinas, dos 22 professores de jornalismo, 18 são graduados pela universidade. É o caso do professor Fabiano Hermanese. Formado há 7 anos, ele já faz parte desse grupo. Se divide entre a sala de aula e a redação e comenta o quanto a experiência como professor o ajuda no dia a dia do jornal. A prática é uma coisa muito mecânica, muito tecnicista. E a universidade nos dá o prazer, nos dá a possibilidade de pensar sobre essa prática. Assim como o professor Fabiano, a aluna Gabriela Salcedo, que está no 3º ano do curso, desde o início estava determinada a atuar na academia. Ela já foi bolsista de extensão e agora, em agosto, começará um projeto de iniciação científica. Acabando a iniciação científica, eu já vou ter acabado o curso de Ciências Políticas agora, né? E aí pretendo ir para um mestrado. Para aqueles que pensam em seguir carreira acadêmica, nada melhor do que aproveitar as oportunidades que a faculdade oferece. Iniciação científica, monografias, né, das disciplinas teóricas, trabalhos práticos, né, extensão, prática de formação, tudo que a gente puder trabalhar em conjunto contribui para uma sólida formação. Eu acredito que para quem tem interesse e já percebeu esse interesse na universidade, deve aproveitar ao máximo todas essas oportunidades. Fazer iniciação científica, até porque hoje a atividade acadêmica exige a pesquisa, exige uma atenção, né, à ciência, fazer monitoria, participar de projetos de extensão, enfim, tentar se envolver ao máximo com o que é a universidade. Jovens profissionais de até 30 anos preferem ganhar menos e ter acesso às redes sociais e horários flexíveis no trabalho. É o que mostra a pesquisa realizada pela Cisco, uma empresa norte-americana. No Brasil, quase 60% dos entrevistados disse que aceitariam um trabalho com salário mais baixo se tivesse esses benefícios. No mundo, os índices são menores. 45% dos jovens profissionais têm a mesma opinião. E o Dia das Mães está chegando. No próximo bloco, veja como está o movimento no centro de Campinas. Você acha que a corrupção só está no governo? A corrupção começa nos atos mais simples. Quer um país melhor? Faça a sua parte. Camila, quantos livros você leu nos últimos meses? Eu li alguns, Larissa. Porém, uma pesquisa revela que os brasileiros estão lendo cada vez menos. Nós vamos conhecer o projeto Leitura, que tem como objetivo mudar este quadro na Faculdade de Jornalismo. Apenas 50% da população brasileira é formada por leitores. A pesquisa foi realizada pelo Instituto ProLivro. Mas mesmo antes desse resultado, a Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, de olho nesta realidade, implantou o projeto Leitura. Desde 2010, o objetivo é estimular os alunos a lerem mais livros de literatura.
A ideia exatamente é que a formação do aluno ela ultrapasse, né, exatamente os planos de ensino, que ela vá além disso e ajude ao aluno exatamente a ter contato com um tipo de bibliografia que é essencial dentro da cultura ocidental, dentro da cultura contemporânea, da cultura regional, mas que não está presente, portanto, como leitura obrigatória nas disciplinas. Este ano, os alunos do 3º e 5º período vão ler obras do escritor e jornalista Nelson Rodrigues, que completaria 100 anos em agosto. Ele criticava a sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento. Realista, foi considerado o novo Eça de Queiroz. A gente vai tratar de Nelson Rodrigues em amplo aspecto, mesmo porque esse vai ser o tema da semana de estudos de jornalismo que vai ocorrer no 2º semestre. Nesta turma de jornalismo que participa do projeto, a média de leitura dos alunos é apenas 1 livro por mês, o que inclui os textos acadêmicos, que são obrigatórios. Quantos livros você leu no último mês? No último mês, 1. No último mês eu li 1 só. No último mês foram 2. Que livros você leu? Bom, um deles foi A Cabana e o outro foi para a faculdade mesmo, que foi o Pensamento Econômico. Influenciada pelos pais desde os 5 anos com gibis e revistas infantis, a estudante de jornalismo Andressa Leite lê em média 12 livros por mês, indo na contramão dos seus colegas de classe. Tem aquele dito, né, que toda mulher carrega na bolsa um batom. Eu carrego um livro. Para todo quanto é lugar que eu vou, tem um livro. E eu venho e vou à faculdade de ônibus. Eu vou para algum lugar, eu utilizo ônibus. E eu sempre leio em ônibus. A maioria das pessoas não conseguem ler. Então eu consigo. Então qualquer tempinho que eu tenho, eu já tenho o livro na bolsa e já começo a ler já. Agora em maio, a 12ª edição do Interarte chega ao Campus 2. O primeiro filme, no dia 8 de maio, é Earthlings, um documentário que mostra como funcionam as fazendas industriais e expõe a dependência da humanidade quanto aos animais. Última Hora, Não Matarás e 2012, Tempo de Mudança são os outros filmes da mostra. A 12ª edição do Interarte acontece sempre às terças-feiras, às 11h35 da manhã, no auditório da Biblioteca do Campus 2 da PUC Campinas. A mostra de cinema é gratuita e organizada pela Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna. O 2º domingo de maio é Dia das Mães. Por isso, a repórter Beatriz Pulso foi conversar com alunas que dividem seu tempo entre estudos e maternidade e mostrar o que muita gente não sabe. Estudante tem direito à licença maternidade. A estudante do 3º ano de jornalismo, Patrícia Lopes, há 4 meses tem uma nova rotina: cuidar da pequena Laura. A mãe está de licença da faculdade por 90 dias, mas, em casa, tem de dividir o tempo entre fraldas e apostilas para também acompanhar as matérias da faculdade. Os estudos eles exigem bastante da gente, a maternidade também. E por ser só 90 dias, fica um pouco mais complicado. Então, vou ter que voltar com ela novinha para a faculdade, sem saber muito da matéria, né, porque eu estou fazendo em casa. E eu vou voltar antes de acabar o semestre, então acho que isso prejudica bastante. A lei de 1975 garante aos estudantes em gestação o direito à licença maternidade por 3 meses a partir do 8º mês de gravidez. Os professores devem passar trabalhos para as alunas, mas estes só contam como presença. Depois, quando a aluna volta a frequentar as aulas regularmente, a Secretaria Acadêmica marca uma prova, uma avaliação ou a quantidade de avaliações que for necessária para que ela tenha os mesmos critérios dos outros alunos que frequentaram as aulas durante todo o semestre. Para dar entrada na licença maternidade, a aluna deve carimbar o atestado médico no ambulatório perto da FAEF, ir na Secretaria Acadêmica, entrar com requerimento e, depois de 10 dias, retirar os trabalhos. A lei do afastamento não vale para as práticas de formação. Como os alunos devem cumprir 8 créditos obrigatórios, mesmo com dificuldades, Patrícia optou por fazer a prática para não ficar atrasada. Eu acho que as formações elas são muito práticas, né? Então, se tivesse exercício domiciliar, não ia ter o mesmo efeito como as presenciais. Já Celeste, que cursa o 3º ano de Publicidade e Propaganda, usou o afastamento no ano passado. Ela considera que a licença deveria ser maior. Eu acho que podia ser um pouquinho mais, porque foram acho que 2 meses, mais ou menos, acho que 60 dias ou 90, não lembro. Mas a minha médica disse que o certo eram 120, como se fosse uma licença maternidade de emprego mesmo, né, que são 4 meses. E eles dão bem menos, que eu acho que não é tempo suficiente para
você fazer tudo que tem que fazer. Mesmo com apenas 90 dias para cuidar do filho, a aluna acha que o mais difícil foi estudar sem a explicação dos professores. Então eu tive que pegar um livro de uma grossura e fazer 1 milhão de exercícios e ter que entender a matéria sozinha e ter que resumir livros e livros, e eu tinha que pedir ajuda para um monte de gente porque eu não sabia mesmo, porque não tem como você fazer um trabalho sem nunca ter tido essa matéria. Era poucas as coisas que eu tinha visto já na faculdade, eu estava no 2º ano, então o que eu tive no primeiro não tinha muito, mas foi bem difícil. E você daria alguma dica sobre então como conciliar tudo isso, toda essa burocracia, o filho? Tem que ter muita paciência. Você tem que conseguir entender seu filho primeiro e ver como para você se adaptar ao horário dele, né? Há pouco mais de uma semana do Dia das Mães, a repórter Inayara Poiani foi conferir o movimento do comércio no centro de Campinas. Faltando 9 dias para o Dia das Mães, o comércio aqui no centro de Campinas já está agitado. Segundo a SIC, as vendas desse ano devem aumentar 9% em relação ao ano passado. Os comerciantes aqui do centro já estão se preparando para a data, como por exemplo Araújo, gerente dessa loja. Sim, a gente está se preparando com antecedência, porque o frio esse ano ele ajudou a gente a ver um pouco mais referente ao ano passado. A gente está se preparando com o quadro de vendedores, com o quadro de apoio e esperamos um aumento aí esse ano referente ao ano passado de uns 12% na nossa venda aí. Obrigada, Araújo. O horário do comércio na véspera do feriado irá aumentar. Na sexta-feira, dia 11, ficará aberto até as 8 horas da noite e no sábado até as 6 horas da tarde. Inayara Poiani para o TJ PUC. A Faculdade de Enfermagem da PUC Campinas realiza a jornada com o tema 85 anos de compromisso social, participação e luta. O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de maio no Campus 2. Haverá palestras, minicursos e outras atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de maio pelo site da universidade. E o TJ PUC fica por aqui. Tenha um bom dia e até a próxima edição.